Bernadette, você me solicitou que fizesse uma mensagem para os seus estudantes que nesse momento estão estudando ou trabalhando com um texto que eu publiquei via os recursos aqui do GPEL, o grupo de estudo de Educação e Ludicidade da Faculdade de Educação da UFBA. Eu tenho a dizer a todos os estudantes que durante aproximadamente 15 anos eu andei estudando, tentando ensinar, tentando eu mesmo compreender e auxiliar os estudantes a compreenderem o que é de fato esse fenômeno da ludicidade. E vagarosamente eu fui compreendendo que é um estado interno de cada um de nós. Nós muitas vezes dizemos que atividades que são executadas são lúdicas, então nós chamaríamos atividades lúdicas. Todavia, eu vagarosamente fui entendendo, junto com os estudantes da pós-graduação, todos nós juntos fomos entendendo que as atividades por si nem são lúdicas nem não lúdicas. O que é lúdico é o estado interno de cada um de nós com a atividade que nós estamos executando. Segunda característica que eu consegui compreender é que esse estado lúdico vai variando conforme o nosso estado de desenvolvimento. Então, se nós, por exemplo, tomamos como parâmetro a teoria de Jean Piaget, nos seus 4 estágios, com os 4 estágios de desenvolvimento que ele propõe, que são o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório abstrato, nós vamos verificar que o ser humano, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai construindo determinados recursos de conhecimento. Primeiro, depois de nascermos, bastante vinculado à experiência direta e imediata da nossa relação com nossa mãe, com a roupa, com o banho, com a comida, enfim. Depois dos 2 anos de idade, que começa a fase que o Piaget chama de pré-operatório, nós corremos, andamos, pulamos, nos movimentamos muito. Se vocês andarem na rua ou na praia, como pode ocorrer aí em Fortaleza, verificarão que o pai e a mãe estão andando em linha reta e as crianças, no mínimo, estão pulando e correndo para lá e para cá, porque elas estão fazendo os primeiros contatos com o mundo exterior e tentando tentando perceber e entender o que é esse mundo exterior. Depois dos 7 anos, nós começamos a nos organizar. Então é por isso que usualmente a alfabetização se inicia aos 7 anos de idade, devido ao fato de que o mundo pode ser organizado. Então é muito diferente eu colocar a letra A antes da B e colocar o B antes do A. Essa ordem dá um sentido diferente conforme seja a ordem que nós coloquemos as letras, no caso aqui do ensino da leitura e da escrita. E a mesma coisa com todas as outras coisas do mundo. A partir dos 7 anos, nós começamos a ordenar o mundo. E lá depois dos 12, começamos a ordenar o mundo, mas já não de forma concreta, como ocorre dos 7 aos 12, mas de forma abstrata. Essa é a razão pela qual uma criança com 6 anos, 7 anos de idade, ela não consegue efetivamente jogar xadrez, por exemplo, que é um jogo que exige muitos recursos de abstração. Todavia, a partir dos 12, 13 anos de idade,
os pré-adolescentes, os adolescentes jogam xadrez facilmente. Então, o que vai ocorrer é que no decurso de nossa vida, nós vamos passando por experiências diferentes, capacidades diferentes, recursos diferentes de nos relacionarmos com o mundo. E em cada uma dessas fases, o que é lúdico é interno. Para alguns, jogar xadrez vai ser uma chatice, mas para outros, jogar xadrez vai ser uma maravilha. Para uns, chutar bola no campo de futebol, jogar bola, vai ser uma chatice. Para outros, vai ser uma alegria e um prazer imenso. Para outros, fazer teatro vai ser uma maravilha. E para outros, ainda, fazer teatro será desgastante, cansativo e assim por diante. Então, a ludicidade, em qualquer um dos estágios de desenvolvimento do ser humano, ela tem a ver com a atividade externa, mas a ludicidade é interna. O estado lúdico, a percepção lúdica, o estado psicológico de ludicidade, ele é interno. As atividades é que são efetivamente externas. Então, vocês estão se confrontando com um texto que eu escrevi há algum tempo atrás, mostrando exatamente isso e sinalizando alguma concepção de alguns autores que nos ajudam a trafegar, a andar, a nos movermos dentro da teoria da ludicidade. Desejo a todos vocês bons estudos. Sei que vocês têm uma professora maravilhosa que cuida muito de vocês e que ela sabe suficientemente bem, tanto quanto eu, ou mais do que eu, sobre toda essa dinâmica das atividades lúdicas, da ludicidade. Desejo então sucesso no estudo de vocês. Um abraço a vocês todos, um abraço a Bernadette. E que vocês todos coletivamente possam compreender essa questão da ludicidade e poder usar as atividades cotidianas, sejam elas que são chamadas de brincadeiras ou de trabalho sério ou de qualquer outra atividade, mas que elas possam produzir no interior de vocês, no interior de cada estudante com quem vocês possam trabalhar, o prazer, a alegria e, portanto, um estado lúdico. Um abraço a todos.